O Ministério Essência apresenta um podcast da série Família Santuário da Vida. Tema de hoje: Família Santuário da Vida. Que em todas as casas Deus encontre morada, que em toda família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos também a família de Nazaré, né? Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. Repita comigo também essa intercessão que nós pedimos, né? Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Nesse momento inicial a gente já vai entregando, né? Cada pessoa que faz parte da nossa família. Quem é que mora na sua casa? Eu quero te perguntar agora, quem é que está hoje morando sob o mesmo teto que você? Vai falando o nome das pessoas que moram com você. Aqui na minha casa, eu, Dizo, Francisco, e a gente vai rezando por cada um que está na nossa casa, né? Entregando a Sagrada Família e dizendo que a nossa família é pertença da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Amém. 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 Então, para você que acompanha, né, esse momento aqui na Rádio Som de Deus, Casa de Oração, você que está vendo também a reprise, né, você que está assistindo depois pelo Facebook, você também que está pelo podcast, né, alguém passou para você, você baixou. Começa essa reflexão aqui do programa Casa de Oração pela Rádio Som de Deus. Eu, Dizo Bispo, e Alice Figueiredo, nós somos o Ministério de Música Essência de Feira de Santana, na Bahia, e estamos nos propondo a fazer a reflexão do tema Família Santuário da Vida. Serão 14 programas, 14 podcasts, e vamos seguir o roteiro da canção Santuário da Vida, que foi uma canção gravada por nós do Ministério Essência, no nosso EP Marcas do Amor. Então, cada frasezinha, né, a gente separou, desmembrou essa canção, e a partir daí a gente vai fazer uma reflexão para a vida, para as famílias, para as pessoas, buscando sempre refúgio na palavra de Deus, na palavra da igreja também, na catequese da igreja. Por conta disso, a gente começa hoje falando, nesse primeiro capítulo, digamos assim, falando que a família é santuário da vida. De onde que veio que conhecemos e que nos aproximamos dessa descrição, que a família é o santuário da vida? Isso veio da carta do Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? Na verdade, a gente queria compor uma música falando sobre a família e fizemos uma pesquisa, né, do que é que diz a igreja, do que é que tem na Bíblia, e a gente se deparou com essa frase do Papa São João Paulo II na sua carta às famílias, que ele fez lá em 1994, que foi o Ano Internacional da Família. Então, ele dizia nessa carta, no número 11, ele fala assim: mais do que qualquer outra realidade social, a família é o ambiente onde o homem pode existir por si mesmo, mediante o dom sincero de si. Por isso a família permanece uma instituição social que não se pode nem se deve substituir. É o santuário da vida. Assim nos fala, escreveu para a igreja, para toda a humanidade, o Papa João Paulo II. A família é uma instituição que não se pode nem se deve substituir. É o santuário da vida. Por isso nós precisamos sempre afirmar, né, como cristãos, e reafirmar essa realidade, essa importância da família. A família é santuário da vida, é sagrado lugar. O Papa Francisco, né, recentemente, quando ele lançou a carta às famílias, né, chamada Amoris Laetitia, a alegria do amor, ele lá fala que nós, como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimônio, para não contradizer a sensibilidade atual, para
está na moda por sentimento de inferioridade, em face ao descalabro moral e humano. Estaríamos a privar o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. Então o Papa Francisco ele vem nos dizer isso, que nós não podemos renunciar de propor o matrimônio, o sacramento do matrimônio, que é a fonte e a origem da família, por nenhum motivo, por vergonha, por medo, porque o mundo realmente vem nos sufocar. E ele fala, se assim fizermos, deixarmos de propor o matrimônio, fala, não tem, casar não tem muita importância não. Tem gente que chega a falar, Elis, assim, que às vezes passa tanto tempo, tem gente que mora junto e é melhor do que se fosse casado. Mas a nossa proposta de igreja de cristãos é a proposta do caminho do matrimônio. E nós não podemos, e não devemos, como diz o Papa, privar o mundo de oferecer esse valor, essa graça. Se alguém não abraçou da forma correta o matrimônio, ou se muitos assim não fazem, não é isso que vai deixar que o matrimônio seja uma graça, né? Se alguém ganha um relógio de ouro, vamos dizer assim, e joga fora e não cuida, o relógio de ouro não vai perder o valor porque alguém não cuidou bem, vai continuar com o mesmo valor. Agora, quem não cuidou, né, perdeu. E às vezes a pessoa perde porque não tem um entendimento pleno da importância que é, do valor que é. E aí é que entra nosso papel como cristãos de propor. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se isso pudesse mudar qualquer coisa. De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade. Eu gosto sempre de frisar isso, porque o Evangelho é proposta, não é imposição. Não é uma lei que obrigue todo mundo a casar, não é uma lei que obrigue todo mundo a casar homem e mulher, não é uma lei que diga que é proibido se divorciar, que vai converter a humanidade e que vai fazer a humanidade acreditar no valor do matrimônio. Não é. É a nossa proposta, o nosso ensinamento do valor do matrimônio e do valor da família e o testemunho Que em toda família brilha a luz do Senhor. Santo Antônio que falava, né? Falem as obras e cessem as palavras. E São Francisco falava, às vezes o único livro que o outro vai ler é a nossa vida de cristãos. Então, se eu e a Liz, como um casal cristão, testemunharmos de fato como é, e não testemunharmos assim, querermos mostrar que nós somos um casal santo, um casal, não é isso, é a naturalidade. Porque se a gente também meio que força a barra para testemunhar, entre aspas, essa coisa perfeita, uma hora a gente se perde. Então a gente tem que viver naturalmente no esforço de fazer oração. Nós nos propomos aqui a rezar o texto diariamente, né? Uma semana a gente consegue, outra semana a gente não, mas a gente não pode se cansar, porque disso virão também frutos para a nossa vida e virão frutos também para a vida de outros que virão. Aí eu já estou falando até quase de um dos últimos temas, né? Que é fazer a família como o farol do amor. Mas é só para dizer isso, né? Que lá o Papa João Paulo II falava que a gente não pode se indispor, quer dizer, a família não pode ser substituída por nada, porque ela é essencial para a humanidade. E o Papa Francisco vem falar, nós como cristãos católicos não podemos deixar de propor o matrimônio para não contradizer quem não acredita. Nós não podemos negar ao mundo esses valores que nós, como igreja, temos para oferecer ao mundo. É missão nossa de cristãos, é compromisso nosso de cristão propor o matrimônio. É por isso que a gente também, dentro da nossa realidade aqui pequena, né, de Rádio Som de Deus, de programa Casa de Oração, a gente quer falar dessa proposta da família como santuário da vida, Alice. Que em todas as casas Deus encontre morada. Seja qual for a realidade que você está vivendo hoje dentro da sua família, tenha consciência, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo. Vamos começar hoje com o pé direito. Vamos começar hoje com o coração na presença de Deus para dizer, Senhor, a minha casa, a minha família é santuário da vida. Pode estar do jeito que tiver. Eu quero, Senhor, consagrar minha família a Ti. Eu quero que a minha família seja santuário da vida. E aproveitando disso, o que é santuário, né? A gente já falou aqui no nosso programa algumas vezes. O que é santuário? A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo, que nós somos santuários do Espírito Santo. Mas o que é santuário, então?
A gente está dizendo que a família é santuário, O que é santuário? Você explicou muito bem no outro programa, Dizo. Explica mais uma vez, né, o sentido dessa palavra santuário, né? O conceito mais comum do santuário é o que está aqui no dicionário Pribera. Você pode ver pela própria internet, né? Que fala lugar consagrado pela religião, a parte mais sagrada do templo de Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, capela, templo, relicário, e de um sentido figurado, a parte mais íntima do coração e da alma. Então, santuário é o lugar do que é santo. E o que é santo? A palavra santo vem do hebraico, né? Que chamava Kadosh, eu não sei falar direito, mas que também vem que significa separado. Então, quando você fala que algo é santo ou que alguém é santo, é alguém que é separado por Deus e para Deus. Assim, os cristãos no início do cristianismo eram chamados de santo, não tinha outro nome. Frei Vandeir ensinou isso pra gente. Qualquer um que pertencesse à comunidade cristã era chamado de santo. Ou seja, santo não é sinônimo de perfeição, mas é sinônimo de estar separado, não por ser melhor, mas separado nessa pertença a Deus. E aí a gente lembra também, Alice, eu acho que é essa reflexão que você gostou, que a gente lembra do santuário, os santuários ecológicos. A gente ouviu falar santuário da baleia jubarte, santuário das tartarugas marinhas, santuário dos pássaros. Então o que é esse santuário também ecológico? A gente pode trazer isso para a realidade da família. É o lugar de proteção. Se você fala santuário das tartarugas marinhas, lá tem um conjunto de normas, um conjunto de profissionais, de regras, que não se pode pescar em tal época, não se pode navegar em tal época, não se pode às vezes nem pisar na areia da praia por conta dos ovos. Tudo com a intenção de proteger a vida daquelas tartarugas, de preservar a espécie. Então a gente pode trazer esse conceito também para a família. O lugar mais seguro para o ser humano nascer e viver e crescer e aprender, assim nos propõe o Evangelho, a Palavra de Deus, assim nos confirma a Igreja, é a família. É o lugar mais seguro. O Papa João Paulo II ele também falava, né? Ao vir ao mundo, o homem começa na família, a sua grande aventura, a aventura da vida. Este homem tem, em qualquer caso, direito à própria afirmação, por causa de sua dignidade humana. Precisamente esta dignidade é que estabelece o lugar da pessoa no meio dos homens e, antes de mais, na família. Efetivamente, esta, mais do que qualquer outra realidade social, é onde o homem pode existir por si mesmo, mediante o dom sincero de si. A família é o lugar onde nós somos nós mesmos, sem máscaras. Quem dera todas as famílias a gente pudesse enxergar em casa e ser a gente mesmo. Os papéis sociais que nós exercemos, sem filtro, como diz, mas com postura. E aí a gente vai aprendendo também na família. Assim como Francisco aqui com a gente está aprendendo a comer com a colherzinha, ele pega a colher, se mela todo, né? E está nesse processo de aprendizado de tudo, no aprendizado do falar, do andar. Hoje eu pensava, né, quem dera assim, todas as crianças pudessem nascer em uma família com pai e mãe, que mesmo não sendo perfeitos, mas que tivessem esse esforço do cuidar, do ensinar, do educar. Então a gente reza por isso, a gente sabe que é uma realidade distante, mas a gente pede ao Senhor que cure o coração daqueles que não têm essa família estruturada, mas a gente também roga ao Senhor que as novas gerações, os jovens, compreendam esse valor da família, esse valor do matrimônio que o Papa Francisco nos fala, né? Como a gente dizia, que nós como igreja devemos propor e não impor, ensinar a importância, ensinar o valor. A gente não pode querer que nenhuma força, nem a força do argumento, nem o argumento da força, devem ser usados para que o Evangelho aconteça nesse mundo. Semana passada a gente tinha o Evangelho do grão de mostarda, né? Pequenininho, silencioso, que o Senhor falava. Quando cai ao chão e germina, nasce como uma árvore frondosa, onde os passarinhos vêm fazer seus ninhos. Assim o Evangelho. Pequenininho, silencioso, às vezes quase imperceptível ao olho nu, mas que quando fecunda de verdade, num bom solo, foi bem plantado, no tempo certo, foi bem regado, se torna uma árvore frondosa. Então,
Esse eu sinto que é o nosso papel de evangelizador, de propor, de aprender para ensinar e partilhar aquilo que aprendemos. E a gente está encerrando já a reflexão, que nessa série Família Santuário da Vida, muita gente, essa palavra ecoe em muito lugar do mundo como uma proposta mesmo, da gente voltar a acreditar no amor, voltar a acreditar no matrimônio, voltar a acreditar na família. Não o matrimônio só como uma celebração social, mas o matrimônio de fato como um alimento para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. Só para fechar aqui, às vezes a gente se questiona, será se Deus queria mesmo o matrimônio, da forma que a gente quer? Pô, se não der certo, separa. Por que ficar se apurriando com uma coisa que não dá mais certo? Por que não fazer sexo à vontade antes do casamento, já que é uma coisa tão boa? Será se Deus realmente queria? E é o que eu venho dizer. Desde o início dos tempos, o matrimônio, o casamento é proposta de Deus para a humanidade, é plano de Deus. Então se você ver lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24, está lá escrito: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. É projeto de Deus, Desde que Deus, claro, no sentido figurado, tirou a costela de Adão para fazer a mulher, Deus queria que esse homem deixasse pai e mãe para ser uma só carne com a mulher e a partir dali formar a família. E Jesus vai dizer lá na frente, em Marcos 10, 9, o que Deus uniu, o homem não separe. Reafirmemos sempre esse nosso compromisso com a família, esse nosso compromisso de propor, de ensinar e de testemunhar que a família de fato é o santuário da vida, é o lugar propício para o homem nascer, crescer, se educar e aprender como viver. É isso que a gente fica para hoje, Elis. Que em todas as casas Deus encontre morada, que em toda família brilhe a luz do Senhor. Não nos falte o carinho, o cuidado, o respeito, a verdade, o perdão, elementos do amor. Que o casal seja fiel, filhos honrem os seus pais, vivam a partilhar e cultivem a paz. A família é santuário da vida, é sagrado lugar, é farol do amor. A família é santuário da vida, é sagrado lugar, é farol do amor. Que em todas as casas Deus encontre morada, que em toda família brilhe a luz do Senhor. Não nos falte o carinho, o cuidado e o respeito, a verdade e o perdão, elementos do amor. Que o casal seja fiel, filhos honrem os seus pais,